Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? A gente vai resolver mais uma questão aí falando sobre pressão máxima de vapor de novo, tá? Não só, mas também falando um pouquinho sobre a ebulioscopia, certo? E essa questão, pessoal, ela foi republicada no Portal Gama, tá? Ela é da UEL, Universidade Estadual de Londrina, lá no Paraná, tá certo? O link do Portal Gama tá aí, é um site com diversas questões de química, tá bom? Então é isso, vamos lá resolvê-la, tá? Considere a temperatura das soluções igual a 25 Celsius, a pressão igual a 1 atm e os solutos das soluções eletrolíticas 100% dissociados. E aí, então, a gente tem quatro soluções, pessoal, que é uma de sacarose, uma de cloreto de sódio, ácido clorídrico e também uma de hidróxido de sódio, tá? Considerando a densidade das soluções igual a 1 grama por ml, é correto afirmar sobre o comportamento das soluções ante as variações de temperatura. E aí vamos lá avaliar, né, até encontrar a correta, certo? A alternativa A diz: o ponto de ebulição da solução 1 é maior que o da solução 2. Pessoal, para a gente fazer isso daí, a gente vai ter que analisar perante a lei de Raoult, tá? A lei ebulioscópica de Raoult, que diz que a variação da temperatura de ebulição de uma solução é dada pelo produto, né, da constante ebulioscópica vezes a concentração molar daquela solução, daquele soluto, tá? Da solução, vezes o fator de correção de Van 't, tá bom? Vamos analisar primeiramente a primeira solução, que foi um pouco redundante aí, né? Mas ok, a de sacarose, tá? O que vai ocorrer aqui na sacarose, tá? Vou ter que a variação da temperatura de ebulição da solução 1, ela vai ser a constante ebulioscópica, que não vai mudar, tá? É referente ao solvente. Então, o solvente é igual em todas aqui, é água, né? Pelo que acho que ele falou que é uma solução aquosa ou não. Deixa eu ver aqui. Não, ele nem falou que é solução aquosa. Então, é do solvente, tá? Tudo bem. Mas é o mesmo solvente para todo mundo, tá? Ok. Concentração molar. Pessoal, concentração molar, ela é dada pelo número de mols, número de mols do soluto, tá? Dividido pela massa do solvente, certo? E o fator de correção Van 't. O fator de correção Van 't, pessoal, ele é calculado, Van 't, na verdade, é calculado como grau de dissociação barra ionização vezes quantidade de partículas formadas após a dissolução, menos 1, solubilização, na verdade, mais 1, tá? Então, é isso daí, basicamente. Aqui eu tenho que multiplicar tudo, né? Então, eu vou colocar o colchete, certo? Pessoal, a gente sabe que o fator de correção Van 't da sacarose, ele vai ser sempre igual a 1. Por quê? A sacarose é um composto molecular. Então, ela não sofre nem ionização e nem dissociação. Significa que esse alfa aqui é zero. Como esse alfa é zero, ele acaba zerando essa parte da equação. Então, só sobra 1, tá certo? Como um elemento neutro da multiplicação, nem precisa colocar, né? Então, a variação da temperatura de ebulição 1 é igual à constante ebulioscópica vezes número de mols. Pessoal, o número de mols ele também é calculado como a massa daquele soluto dividido pela sua massa molar, tá certo? E isso aqui eu já vou inverter, que vai formar uma fração sobre fração, né? Eu já vou inverter e vai ficar 1 vezes 1 sobre a massa do... Eu tenho que diferenciar isso aqui também, né? Esse ms vai ser a massa do solvente, tá bom? Tranquilo? Vou colocar aqui ms, que é a massa do solvente, tá bom? Para diferenciar da massa do soluto, que é o M puro, certo? Tranquilo então, pessoal, vamos nessa. Variação da temperatura de ebulição, vamos fazendo passo a passo aqui para não ter nenhum tipo de confusão, tá? Vamos lá. A massa de sacarose, ele deu 17,1, tá? Então vai ficar Ke. Mas Ke, galera, eu vou até tirar, por quê? Não vai mudar em nada na conta, né? A outra, a solução 2 vai ter o Ke também, a constante ebulioscópica, então não precisa. Então a gente vai ter 17,1. Massa molar, a gente já viu ali que é 342 gramas por mol, dividido por 1 sobre a massa do solvente. Pessoal, como a densidade é de 1 grama por ml, significa que se a gente tiver uma solução de 500 ml, que é o que ele está dizendo ali da sacarose, e para todas as outras também, né? Já ter 500 gramas. Então, 500 gramas menos 17,1. Então, pessoal, a variação dessa temperatura de ebulição 1, da solução 1, ela vai ser, e aí a gente vai ter exatamente o seguinte valor.
Esse 17,1, deixa eu colocar aqui na calculadora para agilizar, 17,1 dividido por 342 vai acabar dando 5 vezes 10 a menos 2. Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 2, tá? Dividido por 500 menos 17,1, 482,9. E, portanto, a variação dessa temperatura de ebulição da nossa solução 1, pessoal, vai ser 5 dividido por 482,9, vai acabar dando isso aproximadamente, pessoal, 103 vezes 10 a menos 4, tá? Sem esquecer que aqui a gente tem 1 vezes 10 a menos 2, tá? Portanto, a variação dessa temperatura de ebulição, nosso ΔT é 1, vai acabar sendo 103 vezes 10 a menos 6. Aqui a gente pode colocar em notação científica como 1,03 vezes 10 a menos 4. Show de bola, galera? Então é isso aqui, tá? Lembrando, isso aqui é uma grandeza adimensional, tá? Porque a gente não está contabilizando a constante bulioscópica, tá? Então vai ser só um valor para efeitos comparativos, tá bom? Agora a gente precisa fazer a mesma coisa com o cloreto de sódio, que é a solução 2. Vou aqui, ΔT é 2. O que vai acontecer? A gente vai ter, então, já vou desprezar a constante bulioscópica, tá, pessoal? Concentração molar, o que a gente vai ter ali? A gente precisa do número de mols desse cloreto de sódio, que a gente não tem. Vamos calcular rapidinho aqui do lado, galera. Número de mols do cloreto de sódio. A gente sabe que ele está uma concentração de 0,1 mol para 1 litro de solução. Se a gente tiver 0,5 litros de solução, obviamente, ele vai estar vai ter um número de mols de 5 vezes 10 a menos 2 mols. E aí, pessoal, se ele tem esse número de mols, a gente já aproveita para calcular a massa total do cloreto de sódio na solução. Porque a gente sabe que a massa molar dele é 58,5. 58,5 vezes 5 vezes 10 a menos 2. Então, essa massa total aqui, pessoal, vai dar aproximadamente o quê? 292,5 vezes 10 a menos 2 gramas. Colocando isso aqui em notação científica também, né? Só para facilitar os cálculos, essa massa total vai acabar dando 2,92. Vou tirar o 5, tá? Só para que não vai mudar muita coisa. 2 vezes 92 gramas, tá? 2,92 gramas, perdão. Show! Show de bola, né, galera? Agora sim, a gente pode voltar aqui para a variação da temperatura. Número de mols, a gente viu que é 5 vezes 10 a menos 2. Tá? Dividido, massa do solvente. Pessoal, a mesma coisa, 500 gramas menos 2,92 gramas. Vezes fator de correção Van 't Hoff. E aí a gente precisa estar atento ao seguinte, pessoal. NaCl, o que vai acontecer? O cloreto de sódio, quando ele for solubilizado em água, ele vai formar um íon Na+, e um outro íon Cl-. Quantas partículas ele tem aqui? 2. Ele fala na questão que o nosso grau de ionização é 100% nessas soluções. Então a gente vai ter o fator de Van 't Hoff como sendo, né? 1, mas não muda nada, colocando só por capricho, tá? 1 vezes 2, que é o número de partículas formadas, menos 1, mais 1. Pessoal, isso aqui vai dar 2, claramente. Então a nossa variação da temperatura de ebulição 2 vai acabar sendo 5 vezes 10 a menos 2. Essa conta aqui de baixo, 500 menos 2,92, vai nos resultar 497,08, tá? Isso aqui vezes 2. E aí, galera, fica bem chatinho essa aqui, tá? Mas eu tô demonstrando aqui matematicamente o que vai acontecer, tá? Então, pessoal, vai ficar 10 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1, tá? Isso aqui dividido por 497,08. Então, a variação da nossa temperatura de ebulição na solução 2 vai acabar sendo 1 dividido por 497,08. Isso aqui vai dar aproximadamente, pessoal, 2 vezes 10 a menos 3. Tá certo? E 2 vezes 10 a menos 3, galera, é maior do que 1,03 vezes 10 a menos 4. Portanto, quem que vai ter aqui, ó? Vamos comparar os dois agora. Quem que vai ter a maior variação na temperatura de ebulição? A solução 2, tá?
Então a variação da temperatura de ebulição 2, ela é maior, praticamente o dobro, né, da variação da temperatura de ebulição 1. Show de bola? Então vamos lá. Significa que a solução 2 ela vai demorar mais, ela precisa atingir uma temperatura mais alta para entrar em ebulição. A letra A fala: o ponto de ebulição da solução 1 é maior que o da 2? Não, galera, é o contrário, né? A gente acabou de verificar que é o contrário. O ponto de fusão da solução 2 é menor do que o da solução 1. Vamos lá, galera, a gente nem precisa refazer, tá? Por quê? A variação da temperatura de ebulição, ela é proporcional também, ela é similar à variação da temperatura de fusão. Só que ocorre um efeito oposto, né? Quanto maior o efeito coligativo, menor a temperatura de fusão e maior a temperatura de ebulição daquela solução. Então, nesse caso, pessoal, como ocorre o efeito oposto, né? Se ele tem uma maior variação de temperatura de ebulição, ele vai ter também uma maior temperatura de variação de temperatura de fusão, porém atingindo temperaturas menores para que ocorra essa fusão. Então, galera, a letra B está correta, tá? Eu vou tentar sintetizar, então, de uma forma mais simples, que ele quer dizer o seguinte: veja bem, se o efeito coligativo na 2 é maior do que o na 1, então a temperatura de congelamento, fusão, vai reduzir mais, porque a variação é maior, entendeu? Então, por esse motivo, a letra B está correta, mas vamos analisar as outras também, né? Por destilação das soluções 2, 3 e 4, podemos obter resíduos sólidos de sal de cozinha, de cloreto de hidrogênio e de hidróxido de sódio, respectivamente. Vamos lá, pessoal. A 2, realmente, se você fizer aqui uma destilação, você vai ter cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Show de bola. Agora, o ácido clorídrico, galera, se você fizer a destilação, se você separar o ácido clorídrico aqui da solução, o que vai acontecer? Ele não vai formar um resíduo sólido. Ele vai formar um resíduo gasoso, pessoal. Ele vai formar um resíduo gasoso de cloreto de hidrogênio. Isso aqui é um gás, tá? Podem pesquisar, isso é um gás, não é um sólido. Portanto, está falso essa aqui já, né? A letra C. A destilação da solução 4 produz um resíduo sólido de 40 gramas. Vamos lá, pessoal. O que ele está dizendo aqui na informação da solução 4? A gente tem que a massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas. Detalhe, a massa molar, tá? Não é a massa total que tem ali. Para a gente verificar isso daí, eu vou usar aqui a lateral, tá, galera? O que vai acontecer? Se a massa molar dele é de 40 gramas e a concentração é de 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro, então vai ser o seguinte: 1 vezes 10 a menos 3 mol está para 1 litro. A gente tem 0,5 litro, né, que ele informou ali. Então a gente vai ter uma quantidade de N2 aqui de mols, que eu já usei um N aí, tá, para o cloreto de sódio, tá? Então esse N2, galera, vai acabar sendo 5 vezes 10 a menos 4 mol. Então ele tem 5 vezes 10 a menos 4 mol. A massa molar dele é 40. Então a massa total vai acabar sendo 5 vezes 10 a menos 4 vezes 4 vezes 10 a primeira. Então a nossa massa total, na real, galera, é 20 vezes 10 a menos 3 gramas, né? Ou seja, em notação científica, 2 vezes 10 a menos 2 gramas. Show de bola? Então, não são 40 gramas de resíduo sólido, mas são, opa, acabei dando zoom aqui, mas são apenas 0,02 gramas, tá? Então, é falso isso daqui também. E a última, por destilação, a massa do resíduo sólido da solução 3 é maior do que a da solução 4. Então, pessoal, se a solução 3 ela vai formar, quando ocorrer a destilação, um gás, então não tem resíduo sólido. Portanto, obviamente que a solução 4 vai ser maior que a solução 3 e não o contrário. Então, isso daqui é falso também, pessoal. Show de bola? Então, galera, questão um pouquinho chatinha aqui, principalmente as contas, tá, pessoal? Acabou sendo um pouquinho longa, tá? Mas eu espero que tenha ficado tudo muito bem explicado, independente do tempo do vídeo, tá? Que esteja tudo muito bem demonstrado aqui, tá? Então é isso, a resposta correta dessa questão é a letra B. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo exercício.